quando o controle de constitucionalidade for realizado por um tribunal, é necessário que essa análise seja feita pelo plenário do tribunal, ou seja, todo o tribunal ou um órgão especial. Beleza? Vamos lá. Um tribunal, ele é dividido em turmas criminais, turmas simples, beleza? O que essa cláusula está dizendo aqui é que apenas a turma não pode julgar a ação de inconstitucionalidade, beleza? Só a turma não pode. Se chegar essa inconstitucionalidade ou essa análise da inconstitucionalidade perante a turma tem que mandar para o plenário. Só o plenário pode analisar a constitucionalidade da norma. A turma não. Beleza? Certo? Compreendido isso? Que plenário é isso? É o tribunal todo. É geral. Por exemplo, aqui nós temos o TJDFT. Beleza? Então, a questão da inconstitucionalidade da norma só pode ser julgada pelo tribunal todo, que é o plenário. Beleza? Todo tribunal dá nome de plenário, com todos os desembargadores. Apenas a turma, que é composta por 3 desembargadores, por 5 desembargadores, não pode julgar a questão de inconstitucionalidade da norma. Tem que ser o plenário, tem que ser todo o tribunal. Tá? Muito bem. No controle de constitucionalidade difuso, o nosso Senado Federal ele tem uma função. E que função é essa? A função de suspender no todo ou em parte a decisão, a lei que foi julgada inconstitucional pelo STF. Beleza? Vamos lá, exemplificando. O STF declara a inconstitucionalidade da lei no sistema difuso. Beleza? Se ele declara no sistema difuso, essa decisão não alcança todo mundo. Não é isso? É só interpartes, só as partes. Beleza? Entretanto, essa decisão pode ser mandada lá para o Senado Federal e o Senado pode suspender a lei no todo ou em parte. Beleza? Tranquilo? E se o Senado aprovar para a lei é constitucional, o STF falar que não? Vamos lá. O que o Senado vai fazer é só o seguinte: decidir se vai suspender ou não a lei. Ele pode optar em não suspender. Beleza? E aí a lei vai ter só aquele efeito para as partes do processo. Porque o STF o órgão da Constituição, ele vai só aplicar a lei no caso concreto, né? Mas só que ele pode pegar e interpretar como constitucional. Sim. Mas só para o Senado, para o Senado seja constitucional. Aí ele não vai suspender. Vira lei? Não vai suspender a lei. Então vira lei, né? O quê? O ato. Qual ato? Esse que é o Do STF? Não vai virar lei não. Não tem como um ato judicial virar lei. Não tem essa possibilidade não. O que pode acontecer, o que poderia acontecer era o Senado acatar a demanda do STF e suspender a lei no todo em parte. Se ele não faz isso, a lei continua valendo. Beleza? A lei continua valendo normalmente. Ela não vai estar suspensa. Compreendiu? Não, porque a pergunta que eu falei não foi essa. Do STF no controle difuso. E é isso que eu estou te falando. No controle difuso, é só interparte, só entre as partes. Vai ser inconstitucional para as partes do processo. Beleza? Quando o STF manda para o Senado Federal, é para ele suspender a eficácia da lei para alcançar todo mundo. Então, quando o Senado não suspende a lei continua valendo, ela continua sendo constitucional. Beleza? Só vai ser inconstitucional para as pessoas de dentro do processo, não para toda a sociedade. Manda decisão para o Senado e o Senado pode suspender em todo ou em parte a lei. Ele não vai suspender a decisão, é a lei. Beleza? Que é inconstitucional. Né? Que é inconstitucional. A mutação dos efeitos. É uma qualificatória para a maioria. Veja só, modulação dos efeitos é o STF modificando esses efeitos aqui, ó. A regra é que o efeito não
concentrado seja ex tunc, erga cúmplice e vinculante. O STF, pela modulação de efeito, ele pode modificar todos esses efeitos aqui. Uma decisão que era ex tunc pode ser ex nunc. Do mesmo jeito aqui, uma decisão que era ex tunc pode ser ex nunc. Sempre que quando seguir essa regra aqui for causar um grande abalo social, ele pode fazer essa modificação. Essa decisão do STF se tornar Da Bahia, salvo engano, de vereadores é de quantos? 9 vereadores. Então, esse. Oi? 15.009? 15 vereadores. Beleza? Só que lá naquele município existia uma lei que fixava 11 vereadores. Então essa lei ela era contrária à nossa Constituição. Beleza? E no pleito eleitoral, 11 vereadores foram eleitos com aeroposse. Beleza? Então nós temos um problema aí, concorda? Uma coisa e a Constituição fala outra. Quem deve prevalecer? A Constituição. A Constituição não falou lei. A Constituição deve prevalecer. Não é contra de legalidade, não. É de constitucionalidade. Beleza? Tá. Mas veja só, esse controle foi um controle difuso que o STF apreciou. Certo? Mas se o STF fosse seguir as regras do controle difuso, essa decisão que declarou a inconstitucionalidade da lei iria retroagir ou não? Se fosse seguir a regra, Se for seguir, sim. vai retroagir, é questão de ponto. Vai retroagir, iria retroagir. Beleza? Entretanto, o STF considerou o seguinte: olha, se nós dermos o efeito ex tunc para essa decisão, você vai poder retroagir, ela vai causar um abalo no município. Porque todas as leis que foram aprovadas pelo Poder Legislativo, ou seja, pelos vereadores, elas serão nulas, elas não existirão. Isso causará um grande abalo. Beleza? Tranquilo? Então, por conta disso, para evitar esse abalo no município, o STF, ao invés de aplicar o efeito ex tunc, neste caso específico, aplicou o efeito ex nunc. Beleza? Só a partir dos próximos pleitos eleitorais iria se exigir que fossem no máximo 9 vereadores. Tranquilo?